Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu amo me alegrar na presença do Senhor, e você? É muito bom, né? A gente antigamente ouvia falar que crente era chato, era triste. Graças a Deus que na minha geração isso não é uma verdade, na sua. Amém? Nós somos alegres. Nós somos cheios da alegria do Senhor, por isso nós dançamos, nós comemoramos, amém? Nós cantamos com energia, com todo o nosso coração. Sabia que o momento da adoração, com a música, é um momento que a gente mexe com o coração de Deus, quando a gente faz com o nosso coração, é um momento muito importante. E é um momento que a gente vai sendo cheio da presença do Senhor. Vai sendo tomado por Ele. E o nosso coração começa a se quebrantar e se preparar para receber a revelação da palavra dele. Você acredita nisso? Amém? Posso te desafiar? Posso te desafiar domingo que vem. Você vai cantar com mais ainda o seu coração. Pode ser? Para que você prepare essa terra toda semana, todos os dias, para receber mais do Senhor, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, calma, não olha ainda não, primeiro ouve aquilo. Olha para a pessoa e fala com todo o seu coração, sabia que eu te amo? Fala para a pessoa que está do seu lado. Agora olha para a pessoa de trás. Quem está no fundo tem que olhar para alguém do lado ou da frente. Fala assim, como você é lindo! Muito bom. Enquanto a gente estava aqui, hoje à tarde, eu senti muito forte o amor do Senhor sendo derramado sobre nós, numa medida, eu sempre falo isso, parece talvez clichê, mas eu sentia isso muito forte, numa medida nova, como algo diferente. E eu sentia, e o Senhor me mostrava algumas pessoas, talvez você se identifique com isso, alguns de vocês, que têm clamado por essa fome, que têm clamado por essa presença, por esse amor, por sentir fisicamente. Eu creio muito que Deus, Ele trabalha na nossa consciência e no nosso entendimento, mas eu creio também que nós precisamos experimentar quem Deus é. Porque se a gente fica só no nível racional e intelectual, a gente vai conhecer o que a letra ou o que Deus diz. Mas a palavra de Deus, ela só pode produzir em nós transformação quando nós nos abrimos para experimentar quem Deus é. E experimentar quem Deus é não é no racional, mas é daqui e é daqui. É do nosso interior. A Bíblia diz que o nosso espírito, ele se localiza nessa região que é o nosso ventre e o nosso coração. Então é do nosso coração e do nosso interior. Por isso que Jesus falava assim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então para que esses rios fluam, eu preciso me conectar de coração para coração. E eu preciso aprender a sentir Deus. Eu tenho estudado um pouco sobre relacionamentos e a gente, inclusive, nós estamos preparando um workshop para falar sobre isso aqui. Já fiquem atentos, em breve a gente vai anunciar a data. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem tem namorado, tem algum relacionamento? Já, então, esse workshop, na verdade, é um tema que é para todo mundo, mas a gente vai focar um pouco mais em homens e em casais. Homens e mulheres. E eu tenho aprendido muito a respeito de conexão. E muitos de nós que somos casados ou temos relacionamento com pessoas, a gente vai perdendo a conexão com essas pessoas ao longo da vida por uma série de razões. E às vezes, essa falta de conexão que a gente tem natural nos afasta e nos impede de entender a nossa conexão com Deus. Sabia disso?
porque a gente começa a perder um pouco a sensibilidade muitas vezes. Então é muito importante que você observe como normal... Gente, não tem nada a ver com o tema, mas tem também tudo a ver. Como você observa como você trata os seus relacionamentos. Que tipo de conexão, ela é do coração ou o que precisa melhorar? Porque isso vai fazer diferença quando você parar para se relacionar com Deus. Amém? Para se conectar com Ele. Quanto mais eu consigo me conectar com as pessoas, mais aberto eu fico para me conectar com alguém que eu nem vejo. Se é difícil me conectar com quem eu estou vendo, imagina com quem eu não vejo. Então, às vezes eu faço essa brincadeira com vocês, mas ela é muito verdadeira para mim. Quando eu te peço, olha no olho da pessoa que está do seu lado e fala para ela, você é muito importante para mim. Faz isso. Olha no olho dela e fala, você é muito importante. Fala, você é muito importante para mim e para o reino de Deus também. Feche os seus olhos mais um minuto. Vamos entregar esse momento a Deus. A gente já está orando e já estamos adorando. Mas vamos entregar aqui. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo aqui. Pai, eu te peço que a tua palavra entre nos nossos corações com o poder para nos transformar de dentro para fora. Vem, Senhor. Eis aqui o nosso coração como uma terra fértil e quebrantada para receber da sua palavra, da sua voz. Fala conosco nessa noite, Senhor. Toca na nossa alma. Mexe com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e deixa-nos experimentar do poder da sua revelação através da sua palavra, Pai. Porque nós queremos sair daqui hoje mais parecidos com Jesus. Nós queremos sair daqui hoje mais parecido com Jesus. Jesus, eu submeto tudo que vai ser falado aqui ao teu senhorio, porque tudo é por ti, para ti, tu és o rei nessa casa. E eu declaro que venha o teu reino, Senhor, e seja feita a sua vontade, aqui na terra, nessa hora, como já tem sido feita nos céus. Em nome de Jesus, amém? Abre comigo em Efésios 5, vamos estudar um pouquinho a palavra. E eu vou compartilhar algo que realmente mexe muito com o meu coração. E algo que normalmente as pessoas chegam até mim e elas perguntam ou compartilham ou têm desejo e fome de saber mais. Você tem vontade de saber qual é a vontade de Deus? Como diz o Dr. Dom, umas 3 pessoas têm, é isso? Sim ou não? Sim. E você está preparado para descobrir? Depende, né? Não muito. Então vamos começar por Efésios. Efésios 5, no versículo 15. E aí, vai me acompanhando porque a gente vai estudar algumas palavras aqui. Amém? E a gente vai perceber o quanto a Bíblia é rica em tão pouco texto. Vamos lá. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Para aqui um minutinho. Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Nesse contexto, ele começa a falar assim, estai atentos. A palavra atentos no original é a palavra examinar. E a Bíblia diz que aquele que examina os corações é quem? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que é capaz de alcançar e sondar as profundezas do coração de Deus e revelar a nós. E é aquele também que sonda e examina as intenções do nosso coração. Então, lembra quando Davi fez aquela oração que ficou tão famosa que às vezes a gente faz também? Pai, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau.
O que Davi estava falando tem a ver com o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ele estava falando assim: Espírito Santo pode entrar e vasculha todas as salinhas da minha casa e ver se o que está escondidinho aí, traz para fora. Porque eu quero ser exposto perante a sua luz e a sua verdade. E aí, o apóstolo Paulo fala assim: estai atentos, então, examinem-se para que o vosso procedimento. O que é procedimento? É a nossa maneira de viver. São as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. É também a maneira como a gente toma decisões. Eu poderia te perguntar aqui: como você toma decisões? Com base em quê? Você analisa essas decisões, você busca fatos, você busca sabedoria, busca conselhos. Como que é isso no seu dia a dia? Lembra que a gente começou falando dos relacionamentos? Como você trata seus relacionamentos? Como é no seu trabalho? Tudo isso tem a ver com o vosso procedimento. Ou seja, a maneira como você anda, a maneira como você lida com as coisas. Paulo está falando assim: examinai para que no vosso procedimento, ou seja, na maneira como você faz, como você vive, a maneira como você cuida das coisas que Deus te deu, que é o seu talento, a sua saúde, os seus relacionamentos, não seja semelhante aos insensatos. O que é um insensato? Quem quer me ajudar aí? O que é um insensato? Ou que outras palavras a Bíblia usa para descrever o insensato? Alguém já leu Provérbios aqui? Já? 2 pessoas. Sabia que Provérbios é um livro que fala muito sobre sabedoria? Se você quer adquirir sabedoria, um livro que você precisa ler é Provérbios. A gente acha que a sabedoria de Deus ela vai vir só pela oração. A oração também nos dá acesso às questões sobrenaturais, ao dom de sabedoria. Mas existe uma outra parte que a gente precisa fazer, que é ler o livro de sabedoria. Amém? Então, no livro de Provérbios, você vai encontrar muitos textos que o rei Salomão nos ensina sobre os insensatos ou os tolos, ou os nécios, que são a mesma coisa. E os insensatos são aqueles que simplesmente não tomam decisões baseadas na sabedoria. Parece meio óbvio, né? Mas os insensatos são aqueles que vão deixando a vida acontecer. Que não se preocupam se o seu comportamento, se o seu procedimento está alinhado com aquilo que Deus está falando a seu respeito. Não só aquilo que Deus está falando a respeito do plano dele, mas aquilo que Deus está falando a respeito de quem a gente é. E aí o apóstolo Paulo fala assim para a gente: olha, portanto, fiquem atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Ele está dando um alerta aqui para a gente. O que é andar em sabedoria? Vamos pensar de forma prática? Porque, às vezes, a gente tem uma tendência de ter um conceito na nossa mente, saber a teoria, mas a gente não sabe colocar em prática. Por isso, a gente não consegue ver os resultados daquela sabedoria na nossa vida. Então, eu quero te provocar a pensar aqui comigo. Como é que a gente pratica a sabedoria? O que vem para você? Primeiro a gente falou que uma das formas da gente adquirir sabedoria é estudando. Amém? Quantos aqui vão começar a ler o livro de Provérbios? Amém. A segunda coisa que a gente precisa fazer é parar e meditar naquilo que a gente estuda. E aí eu vou te dar uma dica. Para e se pergunta. Aquilo que você leu, se pergunta assim: peraí, como é que isso se conecta na minha vida? Como é que eu posso aplicar isso?
E o que pode mudar nas minhas ações ou nos meus comportamentos a partir de agora? Faça esse exercício e saia desse momento de meditação, de reflexão, com alguma ação pontual. Sabe por quê? Porque a chance de você simplesmente fechar o livro e esquecer o que você leu é enorme. Quando você não para de fato para conectar a aplicação. Então, sabedoria tem a ver com adquirir conhecimento, mas também tem a ver com praticar o conhecimento. Se eu tenho conhecimento e não pratico, eu não exerço sabedoria. Faz sentido para você? Faz? Então vamos pensar nisso. Vamos voltar lá. Olha só que incrível essa passagem. 16. Aproveitando bem cada oportunidade. Em algumas versões, esse pedaço está escrito assim, remindo o tempo. Quando você vai lá no original, você vai descobrir que essa palavra tempo, que Paulo está se referindo, é a palavra kairos, que tem a ver com o tempo de Deus. Então, toda vez que o tempo de Deus vem sobre nós, é como se Deus abrisse sobre nós uma janela de oportunidade que é sobrenatural. Então, Paulo está nos dando essa dica. Ele fala assim, se vocês ficarem atentos, se o coração de vocês for examinado pelo Espírito Santo, o procedimento de vocês não vai ser semelhante aos insensatos, mas vocês vão andar em sabedoria, e o andar, para mim, tem muito a questão da ação, da proatividade, de você se posicionar, se levantar e assumir mesmo essa verdade e esse protagonismo na sua vida. E aí ele fala, aproveitando bem cada oportunidade, ou seja, remindo o tempo, abrindo, percebendo e absorvendo essa oportunidade que Deus está derramando sobre você. Por quê? Porque os dias são maus. O que tem a ver? Parece que está meio fora do contexto. Paulo está falando assim, os dias são maus, e esses dias maus, eles vêm para te roubar a janela de oportunidade. Mas se você andar em sabedoria, buscando o Espírito Santo constantemente para que ele examine o seu coração, você vai então perceber a visitação e a janela de oportunidade do Senhor. Amém? Portanto, vai no 17, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender. De novo, olha a palavra buscai. Ele está falando assim, peçam para o Senhor te dar. Ou está falando isso na sua Bíblia? Ele está falando, buscai. É tempo de nós como igreja sermos mais proativos e mudar nossa mentalidade. Se nós queremos viver a vontade de Deus, nós precisamos assumir o protagonismo da nossa vida. Parece clichê, mas é verdade. E ele falou assim, buscar e compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é? Vai atrás de saber. Qual é a vontade de Deus para você? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, qual é a vontade de Deus para você? Sabe quando você perde as janelas de oportunidades na sua vida? Eu sei que aqui ninguém nunca perdeu, nem eu. Sabe quando você perde as janelas de oportunidade, mas aí chega um momento em que você se conscientiza de que você está perdendo tempo ao invés de remir o tempo. E aí você então decide, porque a escolha é nossa, não é de Deus, e a gente vai falar sobre isso hoje. E aí você se posiciona e fala assim, Senhor, chega, a partir de hoje eu vou viver alinhado contigo. E aí Deus vem e começa a abrir as oportunidades, e aquilo que você perdeu, Ele te dá a oportunidade de novo. Sabe o que está acontecendo? Você está remindo o tempo quando você se posiciona e fala, agora sim eu assumo a minha herança e o meu destino. Aí,
as coisas que Deus preparou para você são trazidas de volta, porque Deus não resiste um coração quebrantado e arrependido. Não resiste, gente. É o que Ele mais anseia ver em nós. É um coração quebrantado e arrependido. Amém? Então, o apóstolo Paulo fala para a gente, ele começa a nos ensinar como a gente faz para que a gente possa então buscar conhecer a vontade de Deus. Amém? Vamos abrir comigo. E antes da gente abrir, eu só quero compartilhar algo com você. Eu vou dividir aqui em 4 pontos. Então, o primeiro ponto, fala comigo, é andar em sabedoria. Andar em sabedoria, então, é buscar o Espírito Santo para que Ele venha sondar os nossos corações. E aí a gente possa ter os procedimentos ou a nossa vida, a nossa maneira de viver alinhado com Deus. Amém? Só que o que acontece também muitas vezes com a gente é que no decorrer da nossa vida, quando a gente não busca muito esse processo de sabedoria e as coisas não fluem do jeito que a gente gostaria, a gente começa a questionar. E a gente começa até às vezes a duvidar se esse Deus é tão bom ou se Ele de fato está com a gente. E a gente esquece de entender que Deus é um Pai. E como um Pai, Ele vai nos preservar, Ele vai zelar, Ele vai cuidar de nós. E como um Pai, Ele não vai nos entregar as coisas se nós estivermos agindo como insensatos. Ou qual pai dá para um filho uma moto para ele sair por aí, se o comportamento dele tem sido de um irresponsável? Você daria? Sabendo que o seu filho corre risco de vida, você daria para ele um instrumento que pode tirar a vida dele? De jeito nenhum, tenho certeza que não. Então, aqui eu quero que a gente comece a entender que Deus é um Pai, e como um Pai, Ele zela pelo nosso bem. Por isso que nem todas as coisas que a gente anseia são nos dadas no tempo que a gente quer, ou no tempo que a gente acha que Deus tem que nos dar. Porque Ele está observando em nós exatamente esse processo de construção de sabedoria. É mais ou menos como você pegar alguém que não tem nenhum conhecimento, nenhuma experiência, pega um cara que não tem esse conhecimento de gestão de negócios e coloca ele para gerenciar uma empresa que está indo super bem, é super bem sucedida, mas ele não sabe nada da área. Ele é da área de esporte, sei lá. E esperar que as coisas continuem fluindo se ele não desenvolver sabedoria e conhecimento, o que vai acontecer? Provavelmente o negócio vai começar a decair, não vai? Vocês já viram isso? Então, Deus, Ele olha para isso, Ele é tão zeloso, Ele é tão cuidadoso, que Ele sabe exatamente qual é a nossa condição de receber as coisas. E Ele olha para dentro do nosso coração. E Ele olha as nossas motivações, aí Ele vai medindo, tô vendo a Graziela aqui, ela tá cuidando bem de algo pequenininho que eu dei para ela, então eu vou começar a liberar alguma coisa maior, porque o coração dela está sendo aprovado em sabedoria. Quem estava aqui na sexta-feira passada, no Dr. Don Lynch, no Call to Action, quem lembra o que ele falou a respeito do rei de Eliseu? O rei foi testado na paixão, não foi? O rei foi testado por Deus, para que Deus então pudesse entregar para ele a profecia que ele havia dito. A gente vai falar um pouco disso lá na frente. Mas Deus está olhando o tempo inteiro para o nosso coração e para o nosso procedimento. Então, é muito importante a gente entender que nós precisamos passar pelo processo de desenvolver a sabedoria. Amém? Abre comigo em Romanos 12, 2. Esse é um verso que também fala muito comigo.
E eu sei que você já leu e releu várias vezes. Mas eu quero te trazer esse segundo ponto. Romanos 12:2. O apóstolo Paulo fala o quê? Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O segundo ponto que eu quero trazer para você é que se a sua maneira de pensar não for transformada, você não pode viver a vontade de Deus. Não é isso que ele está falando? Para que eu possa experimentar a vontade de Deus, eu preciso que a minha mente, a minha maneira de pensar seja transformada. Quando Jesus veio, basicamente ele pregou uma mensagem, que foi o quê? Arrependei-vos e crede, porque é chegado a vós o reino dos céus. E o que é arrependimento? Mudança de mentalidade. Vocês vão precisar mudar a maneira de pensar. Aqueles que ouviram a voz do Espírito e abriram, lembra do coração? Abriram seu coração para receber o vinho novo, a mensagem nova, conseguiram participar do reino de Deus. Mas aqueles que se fecharam, não perceberam que Jesus estava na frente deles, porque o coração deles estava endurecido. Então a maneira de pensar deles era diferente da maneira de pensar que Jesus veio trazer. Por isso que eles perseguiram Jesus. Mas Paulo está falando aqui para a gente, olha, vocês querem viver a vontade de Deus, vocês precisam andar em sabedoria, examinar o coração, andar em sabedoria. E vocês precisam trabalhar a mente de vocês. Quer ver uma mudança de mentalidade? Abre comigo em João 10:10. Jesus fala o que nesse versículo? Aliás, vamos ler todo ele. Eu ia ler só uma parte. Mas vamos lá. Vamos entender um pouco mais dessa vontade. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Para aí um pouquinho. O que o ladrão quer te roubar? Seu carro que está lá fora? O que você acha? Seu dinheiro? O que ele quer matar? Intimidade com Deus, que mais? Por que ele quer matar a sua intimidade com Deus? Quem falou? Eu não sei, não vi. Aí? Por que o diabo iria querer matar a sua intimidade com Deus ou roubar as suas coisas? Ah, porque ele é mau. Ele é mau e gente má só quer fazer coisa ruim. A gente precisa ampliar a nossa visão e a nossa mente e entender que isso não está ali para dizer que o diabo é mau e que ele vem atrapalhar os planos de Jesus. Seria muito pouco perto de todo um plano gigante que Deus tem. Mas o que ele quer fazer e o que ele trabalha todos os dias para roubar, matar e destruir na nossa vida é o nosso destino. É a vontade que Deus quer que seja feita na nossa vida. Aí ele pode usar o roubo do carro, ele pode usar te deixando distraído ou cheio de afazeres o dia todo, fazendo o seu negócio prosperar tanto, que você não tem mais tempo com Deus. Olha que loucura. Ele pode te fazer ser tão abundante naquilo que você quer, porque aquilo vai te distrair. E você vai começar a sentir que você não precisa tanto de Deus mais. Afinal de contas, você está dando conta de fazer. Ele não vem só para te roubar as coisas materiais ou o seu tempo de oração. Ele não quer que você viva o que Deus projetou para você. E a gente vai aprender hoje que a vontade de Deus ela tem a ver com um caminho. E Ele vai se colocar nesse caminho disfarçado de um monte de coisas. Ele vai inclusive usar pessoas. Ele vai usar situações para que você desista e mude o caminho.
Porque esse é o único objetivo de Satanás, é nos impedir de chegar onde a gente tem que chegar. Aí Jesus vira e fala assim, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância, gente? Será que eu sou cheio de fé, porque aí quando vier tribulação, eu não vou desistir, eu vou conseguir lutar, ou então eu conseguir prosperar financeiramente, é não passar necessidade, é saber que Deus está comigo. Será que é isso? O que é vida em abundância? Você já parou para pensar? Qual é a vida em abundância que Deus tem para você? Paulo, quando chega no final da vida dele, ele fala assim, combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. Mas Paulo terminou a vida dele na prisão, sofrendo. Mas ele fala assim, combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. Em outras palavras, eu vivi a vontade de Deus na minha vida. Quando Jesus fala assim, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância, Ele está falando assim, o que eu quero é que você viva tudo que Deus projetou para você viver. A vida em abundância que a gente está buscando, ela é muito maior do que sermos cheios de fé ou de encorajamento. É muito maior do que termos as nossas contas pagas por um milagre essa semana. Ou por termos o nosso negócio fluindo. É muito melhor. A vida em abundância é viver o plano de Deus para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um plano individual. Ele projetou cada um de nós com um propósito. A Bíblia diz que Ele nos predestinou para algo. Então existe um propósito que é meu, mas existe também um propósito coletivo. O meu propósito individual preenche o espaço dentro desse propósito coletivo. Só que o fato dele ter me predestinado, dele ter me projetado para algo, não significa que eu vou viver. Você sabia disso? Lembra do rei de Eliseu? Deus havia projetado ele para vencer aquela batalha e acabar com todos os inimigos. Essa era a promessa e a profecia que o profeta tinha dado para ele. E o profeta dá todas as instruções do que ele tinha que fazer. Mas o que acontece? Ele não vive a vontade de Deus. Porque ele não é aprovado. Porque quando Deus chama ele e fala assim, faz algo a mais, me adora, se entrega de todo o seu coração, ele hesita, opa, só até aqui tá bom. E aí ele não pode experimentar tudo que Deus tinha para ele. Quando Deus cria o homem e a mulher lá em Gênesis, ele chega para eles e fala o quê? Tem uma árvore aqui que vocês não podem comer, das outras, como é que foi? O que Deus está fazendo naquele momento? Está entregando na mão deles o poder da escolha. E dizendo para eles, eu confio em vocês. Por isso eu amo tanto vocês, que eu dou para vocês o poder de escolher se vocês querem andar comigo ou não. Porque Ele é Pai. Então a nossa vida, o tempo inteiro Deus está nos dando a oportunidade de escolher o que a gente quer, até onde a gente quer ir. Se a gente quer realmente viver na plenitude, a gente vai ter que buscar, o apóstolo Paulo falou. A gente vai ter que se posicionar, ele falou. A gente vai ter que estar atento o tempo inteiro. Isso tem que se tornar a nossa prioridade. Porque a nossa atenção é colocada naquilo que é prioridade. Você sabia disso? Eu sei que eu já falei isso aqui, mas se a gente fosse compartilhar a nossa agenda, quem tem agenda no celular? E eu pedisse para vocês passarem uns para os outros, nós descobriríamos rapidamente quais são as suas prioridades.
Porque aquilo que é importante para nós, a gente coloca a nossa atenção. Então, o Senhor está nos chamando para ter uma vida abundante. Mas para ter uma vida abundante, nós precisamos ser transformados. Lembra de Moisés e o povo no Egito? Quando eles estavam no Egito, Deus mostrou para eles uma promessa e falou o que para eles? Eu tenho uma terra para vocês que mana leite e mel. Essa é a promessa, é a profecia a respeito deles. Só que imagina que o povo está aqui no Egito e Deus está entregando para eles essa promessa que está lá na frente. E aí Deus chama eles para começar a andar num caminho que vai levar eles até a promessa. O que a gente precisa entender é que a vontade de Deus não necessariamente é só a promessa. A promessa ou a profecia é o cume da vontade de Deus. Mas por onde eu tenho que passar é que é a vontade de Deus. Só que eles foram insensatos e não viveram a vontade de Deus. Por isso eles não entraram na terra prometida. O que eu estou querendo dizer é, viver o que Deus tem para mim e para você depende mais de você do que de Deus. A gente precisa quebrar alguns paradigmas e achar... Quem já recebeu uma profecia de um profeta aqui? Ou uma palavra profética de algum irmão? Quando o profeta ou o servo de Deus, usado pelo Espírito da profecia, te entrega uma palavra, até aquele momento era a responsabilidade dele. A partir dali é sua. E o que eu já ouvi de gente falar, não, porque se Deus falou tem que acontecer, só tem que esperar. Aonde que está na Bíblia isso? As profecias na nossa vida só acontecem quando nós nos posicionamos, buscamos e andamos em sabedoria. Porque Deus quer ver o cara apaixonado. Lembra do rei? Quer ver até onde eu e você queremos ir de fato para viver essa profecia. E eu ouvi outro dia um ministro dizendo que uma das coisas que o diabo mais usa hoje contra, principalmente a nova geração, é que ele está colocando tanto anseio no nosso coração para a gente viver o chamado, que é o lugar que a gente acha que tem que chegar, de viver esse chamado, e a gente tira e fica com o foco lá na frente, porque a gente não quer passar pelo processo de ser desenvolvido em sabedoria. A gente quer pular etapas. Mas aí o pai bondoso, que não vai dar uma moto para o filho antes do tempo, fica olhando e falando, filho, pode pedir o tanto que você quiser. Quem é pai já não passou por isso? Outro dia minha filha chegou e me pediu para fazer algo. Ela queria colocar um segundo furo na orelha, faz um tempo. Eu falei, não é tempo. Ah, mas por favor, o que tem e tal? Deus não se move pela nossa insistência. Ele se move pela nossa entrega mais do que pela insistência. É diferente eu ser um insistente sem estar posicionado e submisso ao processo e eu ser alguém intencional que me submeto ao caminho e aí falo com Deus, falo, pai, eu quero tanto chegar lá, eu quero tanto fazer o que está no seu coração para mim hoje. E aí a insistência nesse sentido de ser intencional agrada o coração de Deus. Mas a insistência de um insensato desagrada o coração de Deus. Estão entendendo? Faz sentido para vocês? Então é tempo da gente começar a olhar e perceber o que está no nosso coração. Quais são as escolhas que eu e você temos feito? Eu vou te contar uma história. Vamos só recapitular. Primeiro ponto, Paulo nos ensina que para viver a vontade de Deus nós precisamos, eu vou resumir, Efésios 15:16, lembra? Andar em sabedoria, amém?
Segundo ponto, Paulo fala que nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente. E a gente descobriu que Paulo foi um cara que viveu uma vida abundante, porque ele completou a carreira. Ele fez tudo que Deus tinha preparado para ele. Amém? Então, ele é um cara que tem autoridade para falar sobre viver a vontade de Deus. Faz sentido para você? E a gente descobriu também que Deus é um Deus que nos deu o poder da escolha. Entenda uma coisa, sabe aquela história que a gente sai falando, mas Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. É verdade, Deus é soberano, mas Ele escolheu não estar no controle de todas as coisas. Ele nos deu a responsabilidade e a chance de escolher como é que a gente vai dirigir a nossa vida. Se é junto com Ele, se é buscando Ele, ou se é buscando só a nossa sabedoria humana. Então Deus não está no controle. A terra e o Brasil chegou onde chegou porque Deus está no controle? Ou porque nós fizemos más escolhas dos nossos governantes? Eu sinto Deus chamando muito mesmo, assim, Deus chacoalhando a igreja, para que a gente mude a nossa mentalidade de vítima e comece a assumir uma mentalidade de protagonismo, de falar, peraí, o problema aqui sou eu que vou resolver. Essa era a mentalidade de Davi. Quando Davi chega diante do Golias, ele não fica assim, não, porque olha só onde que Deus colocou a gente, imagina que absurdo, como pode colocar um gigante desse tamanho, olha o meu tamanho, o tamanho dele, olha... que isso, Deus, você está de brincadeira. Não, Davi primeiro sabia quem ele era, sabia que ele precisava passar por esse processo para viver o que Deus tinha, e ele chega, ele se posiciona e fala, deixa comigo, deixa aqui que eu vou resolver esse problema. Porque essa terra é nossa, e nós não vamos deixar com que esse insensato reine ela. É esse espírito que Deus está levantando na igreja. Enquanto muitos de nós falamos assim, vamos embora do Brasil, quem é que vai mudar o Brasil? A não ser que Deus realmente tem um plano para você. Mas a sua mentalidade deveria ser, eu preciso estudar, aprender, me informar, ensinar meus filhos, para que daqui a alguns anos os meus netos tenham um Brasil completamente diferente. Amém? Isso é a mentalidade do reino, ou a mentalidade dos filhos de Deus, que tem uma visão macro do que está acontecendo, que buscam em Deus entender, peraí, Senhor, por que o Brasil está assim? Qual é o meu papel nessa história? Como eu posso contribuir? Está entendendo? Ah, mas eu nunca vou poder ir lá na política. Mas se você mudar a mentalidade da sua casa, talvez os seus filhos, quando crescerem, possam. Eu falo para o meu filho, porque ele está sempre... Ele gosta muito de estudar por si, então ir na escola, ele está no ensino médio. Então, ele acaba pesquisando muito. E claro, quando ele se depara com o nosso sistema educacional, ele já tem esse entendimento do quanto é limitado e é formatado para nos produzir para determinado lugar. A gente sabe que o sistema educacional do Brasil está atrasado há 50 anos. E aí eu sempre falo para ele, filho, o que você tem que fazer então? Você já orou? Você já orou para saber? Você tem que estar lá para você saber como funciona, porque se Deus tiver um plano de te usar como um reformador da educação, você precisa estar atento desde agora. Porque se te incomoda, se você está vendo que está ruim, que não está certo, então, pensa, ora se Deus tem algo na sua vida. É esse tipo de mentalidade que a gente precisa gerar em nós e ao nosso redor, de protagonistas. De pessoas que se posicionam em sabedoria e estão atentas. O que eu posso melhorar no meu ambiente? O que eu posso fazer de diferente? Na minha casa, no meu trabalho? Como cristãos, nós não podemos chegar no nosso trabalho e ficar reclamando do nosso chefe. É muito feio, gente. Nós precisamos agradecer a Deus e honrar as pessoas que Deus colocou na nossa vida.
Porque esse é um dos valores do reino de Deus. E são nessas pequenas coisas que a gente vai mudando a cultura e os ambientes. Faz sentido isso para você? É aquela velha história. O que adianta eu falar mal dos meus governantes se eu sou corrupto na minha empresa? Nada. Estão entendendo? Parece utopia, mas é verdade. Se nós não começarmos a mudar em nós e nos nossos lugares, aí sim fica difícil mudar o Brasil. Mas se nós começamos a plantar sementes, essas sementes vão influenciando outras pessoas e as próximas gerações começam a crescer com a mentalidade que Deus as projetou para ter. Amém? Eu quero te desafiar a pensar em como você tem educado os seus filhos. Que tipo de mentalidade você tem gerado neles? Você comenta com eles falando mal das pessoas? Ou você corrige eles quando eles falam mal das pessoas, por exemplo? Ou você traz para eles a perspectiva de um cristão, de alguém que tem a mentalidade renovada? Amém? Tem uma história de um cara, ele era um senhor muito rico, e esse é o quarto aspecto que eu quero te contar hoje para a gente caminhar aí para o final. Ele era muito rico, dono de um monte de coisas. E aí, ele tinha uma viagem marcada, então ele chama 3 funcionários dele, o fulano, beltrano e ciclano, e fala assim: queridos, vou viajar. Vou viajar e, como vocês sabem, tem muitas coisas acontecendo aqui no negócio. E eu preciso que vocês cuidem desse negócio para mim. Então ele chama o primeiro funcionário e fala assim para ele: ó, tá vendo isso aqui? Eu vou te dar 5 áreas do meu negócio para você cuidar. Eu estou gostando do seu procedimento. Você tem agido com sabedoria, então eu vou te dar 5 áreas. Tudo bem? Você cuida disso quando eu voltar? Posso ficar tranquilo? Ele falou: tudo bem. Aí ele chega para o segundo funcionário e fala assim: para você eu vou dar 2 áreas. Para você cuidar com bastante zelo, com bastante excelência. E aí ele chega para o terceiro funcionário e fala assim: para você eu vou dar 1 área. E os 3 saíram e ele falou: bom, gente, tem que ir, a minha viagem é amanhã, então eu vou deixar com vocês. E ele vai viajar. E aí passa um bom tempo, o senhor desse negócio volta e chama os 3 funcionários. E aí ele vira para o primeiro, que ele tinha dado 5 áreas, e fala assim: e aí, como é que foi? Conta aí. Mais ou menos igual a gente faz, né, Cláudio? E aí, como é que foi? E aí o primeiro vem e fala assim: senhor, é o seguinte, eu criei umas coisas novas. Eu busquei melhorias, fiz inovações, e posso te contar? O resultado dobrou. Agora de 5 a gente tem 10 áreas funcionando e prosperando. Aí o Senhor vira para ele e fala: uau, cara, eu posso ver paixão no seu coração. Eu posso ver o quanto você realmente tem interesse, gosta do que faz. Seja bem-vindo, então. Vem sentar na minha mesa, porque eu preparei um banquete para você. Senta lá, já senta. Você é muito fiel. Te dei só 5 áreas e transformou em 10. Aí ele chega para o segundo e fala assim: e aí, você? E o segundo fala: então, Senhor, eu também. Eu fui atrás, eu estudei, eu investi. Nossa, eu dormi pouco até, estou um pouco cansado. Porque... mas eu estou te trazendo 4 áreas agora, de 2 são 4. Está vendo que eu estou também? E aí o Senhor vira para ele e fala assim: uau, você também é fiel? Você deu mais do que eu te pedi? Senta aqui do meu lado na mesa, que eu tenho um banquete para você. Aí ele chega para o último. O último vira e fala assim: então, sabe o que é? Primeiro que você nem perguntou se eu tinha tempo.
Segundo, que você não sabe como é que está a minha vida, né? Correria, não tem tempo para fazer nada, tem um monte de coisa para fazer, já acordo super cedo, e depois tem outra. Eu sei que você colhe aonde você não plantou. Eu sei que você ia ser exigente comigo, você ia cobrar de mim, ia querer que eu desse mais. Aí sabe o que eu fiz? Para não ter reclamação, eu deixei guardadinho, toma aqui o que você me entregou. E aí aquele dono vira para ele e fala assim, insensato, servo mau, tá bom, me dá aí o que eu te dei que eu vou entregar para aquele que tem mais. E aí ele senta na mesa e cheio de alegria, eles desfrutam da vontade do Senhor. O que eu quero te trazer? Viver o que Deus tem para a gente depende do quão disposto nós estamos a investir naquilo que Ele nos confia. Por isso que às vezes a gente vê pessoas tendo mais resultados que a gente e leva isso para qualquer área da sua vida. Por isso que a gente vê pessoas tendo mais resultados na vida profissional, porque elas se dedicam mais, porque elas estudam mais. Por isso que a gente vê às vezes oportunidade. Lembra do Kairós de Deus? A janela de oportunidade se abrindo e a gente olha e fala assim, mas gente, como que pode esse cara estar aí onde ele está? Porque quando Deus entregou para ele 2 talentos, ele não ficou falando assim, ai que pouquinho, eu que devia ter ganhado 5. Deixa eu te falar uma coisa, a comparação é uma das raízes que mais separam o teu coração do coração de Deus. E vou te falar mais uma coisa que parece que está fora do contexto, mas eu sinto de te falar isso. A igreja é o lugar que a gente mais é tratado. Sabia disso? E que muitas vezes a gente mais foge. Porque na igreja é o lugar que nós somos mais expostos, mais do que no nosso trabalho, muitas vezes. É o lugar em que a gente se arranha, em que a gente se esbarra. É o lugar que muitas vezes as pessoas nos incomodam. Eu sei que talvez a maioria de vocês nunca tenha pensado nisso, mas pensa comigo. Por que a igreja é o lugar que mais é difícil se relacionar? Porque é o lugar que Deus quer trabalhar em nós, no nosso coração. É o lugar que Deus usa para nos testar muitas vezes. Não é que é só na igreja. Amém? Vocês estão entendendo? Mas na igreja isso vai acontecer com abundância, eu posso te dizer. Porque Deus quer tanto nos moldar. Lembra da passagem do oleiro? O oleiro vai pegar o vaso e ele vai desconstruir ele muitas vezes, para que ele se torne o vaso que ele tem que se tornar. E eu posso te garantir, a igreja é um dos lugares que o oleiro mais opera, mas a gente não está percebendo isso. Quando o oleiro vem, a gente fala assim, opa, aqui não. Você está achando o quê? E aí o oleiro fala assim, mas eu quero te moldar. Eu preciso testar seu coração, porque eu tenho tanta coisa para te entregar. Só que você precisa ter a estrutura emocional, espiritual, que é suficiente para sustentar. A gente precisa entender isso. Deus não nos entrega as coisas se nós não passarmos pelo processo de construção, e ele precisa ser constante. Porque toda vez que a gente desiste ou volta atrás, a gente entra, e mesmo que a gente volte depois, a gente começa de novo. Faz sentido isso para você? Deus está procurando. Sabe aquela música que tocou no começo no vídeo? Eu ouço a urgência do seu coração. Essa música fala demais comigo. Você acredita que existem músicas que são ungidas
Como é que a gente sabe quando uma música carrega a presença do Espírito Santo? Quando ela te toma e ela começa a ministrar dentro de você, você se derrama, você se desfaz na presença de Deus. E eu, do fundo do meu coração, eu sinto essa música como uma trombeta de Deus. O meu coração tem urgência, só que a gente ainda está tendo que discutir processo. Porque nós cristãos não queremos passar pelo processo. A gente não quer que o oleiro venha. Mas ele tem que vir, porque se ele não vier, a gente não vai poder sustentar. O que aconteceu com o povo no Egito, no deserto, foi exatamente isso. O oleiro vinha, eles fugiam. O oleiro vinha, eles fugiam. O oleiro vinha, eles fugiam. Aí até que o oleiro falou, cara, eu não posso entregar para vocês isso. Era uma profecia a respeito do destino de vocês, mas vocês não quiseram. E a gente tem essa mania, a gente culpa sempre o outro. É sempre a culpa de alguém, do Brasil, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Sempre o outro é culpado. Principalmente quando as coisas não dão certo. Aí pode ter certeza que a gente vai colocar a culpa em alguém. Mas a gente não vai assumir a responsabilidade. E aí o oleiro vira e fala assim, não, eu quero uma geração que é autorresponsável. Uma geração que se levanta e fala, Deus é comigo. Eu estou errando pra caramba, mas eu vou acertar, pode contar comigo. Porque eu não durmo enquanto eu não aprender a fazer isso que tem que fazer. E aí Deus olha e encontra Josué e Caleb e vê neles isso. E fala assim, vocês vão entrar. Uma nova geração assume a profecia. A gente tem visto esse cenário por muitos anos, por toda a história da humanidade. As gerações que não se deixam passar pelos processos de Deus, elas não vivem a vontade de Deus. Mas a geração que se posiciona, ela cumpre a carreira e ela prepara a próxima geração parte do ponto que ela terminou. Chegou a hora de nós decidirmos se nós queremos ser uma geração que vai completar a carreira. E quando o apóstolo Paulo fala assim, ficai atentos, sonda o coração de vocês. Enquanto eu estudava, vinha no meu espírito assim, ficai atentos, cuidado para que a motivação de vocês não seja buscar o reconhecimento, mas seja buscar a vontade do Pai. Jesus não estava preocupado se ele ia ser reconhecido ou não. Aliás, ele foi extremamente rejeitado por todos aqueles que diziam que amavam ele. Mas ele estava tão deixou passar pelo processo. Ele se deixou ser moído pelo processo. A nossa oração deveria mudar. Deveria ser, Senhor, pode me moer. Porque eu sei que quando eu estiver sendo moído, é porque eu estou cumprindo a sua vontade. Eu perguntei aqui quem é casado, mas quem é pai? Aqui, ou mãe? Se você é um pai e uma mãe responsável, e eu sei que você corrige os seus filhos. Amém? Porque o pai que não corrige os filhos é irresponsável. Porque ele deixa os filhos fazerem o que querem, mesmo sabendo que eles não têm condição de tomar as decisões que eles estão tomando. Mas o pai responsável chama o filho e corrige ele, fala, filho, isso está errado. Você está indo pelo caminho errado. Filho, você precisa rever. Deus é Pai. Se você se lembrar, acho que nunca houve na história da igreja um tempo em que a revelação de Deus como Pai tivesse tão forte como tem agora. Faz sentido isso para vocês? Você tem ouvido falar sobre a paternidade de Deus? Só que a gente esquece, às vezes, a gente olha para o aspecto da paternidade só do amor. Delícia, né? E é mesmo. Mas um pai, ele, além de amor, ele também é correção.
Porque Ele ama. Porque Ele não quer ver o filho se perder. Porque Ele sabe que se Ele não der um chacoalhão, muitas vezes o filho vai sair do caminho. O Pai, Ele se posiciona por amor a nós. Ele se posiciona porque Ele te ama. Porque Ele tem sim promessas a seu respeito e a meu respeito. E para a gente encerrar, abre comigo em Hebreus 10, 36. Antes da gente ler, olha aqui para mim. Imagina, eu vou fazer essa analogia de novo, porque eu quero muito que você saia daqui com essa reflexão. Imagina o povo no Egito recebendo a promessa de Deus. É como você, quando recebeu as verdades, as profecias ou a promessa de Deus para a sua vida. Aí Deus fala assim, você vai herdar aquela terra, vai acontecer tal coisa na sua vida. Esse é o meu plano. Fala comigo assim, o plano de Deus é uma coisa, a vontade de Deus é outra coisa. Então Deus está aqui, Ele te revela o plano, e aí Ele fala assim, legal, quer herdar o plano? Aí você fala, quero. Aí você fala, então começa a caminhar na minha vontade. Existe um caminho que você precisa passar. Eu vou te levar para o deserto. Quem assistiu a pregação do Dom Lynch, não preciso nem explicar, porque a explanação melhor que aquela, acho que eu nunca vi. Ele pregou no sábado de manhã. Se você quiser, você acessa o Facebook, o YouTube, você vai ser muito empoderado com essa palavra. Então, Deus tem um plano, Ele revela o plano, e aí Ele fala assim, agora entra na minha vontade. São duas coisas separadas. Entra na minha vontade e passa pelo deserto. Porque é lá que eu vou testar o quanto você realmente quer viver o meu plano. Quem é empresário aqui ou já fez processo seletivo, eu já fui recrutadora, então eu nem sabia disso na Bíblia, mas para mim era tão claro. Quantas pessoas sentaram na minha frente e elas tinham paixão, elas tinham vontade, elas nem tinham o currículo perfeito, mas eu via nelas, no olhar delas, na expressão delas, verdade e interesse em fazer acontecer. Quantas vezes elas foram escolhidas, não por causa do currículo, mas por causa da paixão, por causa do que saía de dentro delas. Eu falava, gente, esse cara ele não tem a parte técnica, mas ele vai aprender com paixão. Eu tenho certeza, e era fato. As pessoas que têm mais sucesso genuíno e verdadeiro não são as mais inteligentes, as mais capacitadas. São as que colocam tudo que elas são no que elas estão fazendo. Elas vão com corpo, alma e espírito. Eu creio que isso é uma característica que vem do próprio Deus. E eu sinto a urgência no coração dele, assim, clamando para encontrar pessoas assim que ele sabe que vão dar tudo, que não importa o que aconteça, que elas vão entrar na vontade dele. Tudo bem, Senhor, hoje está mais difícil, mas amanhã eu vou levantar, porque eu quero passar pelo caminho. Para de focar só no que vai acontecer lá na frente. Valoriza o que Deus tem feito hoje na sua vida. Valoriza. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouquinho. Você passou na vontade, eu fiquei fora para te testar. Eu nem precisava ter viajado. Mas eu queria ver como é que você ia cuidar dos talentos que eu te dei. E eu estou orgulhoso, porque você deu tudo que você tinha. Tudo. Dr. Don Lynch também falou que Deus não quer o nosso melhor, Ele quer tudo que a gente é. E Jesus fala assim, você quer ganhar a sua vida? Então perde. Se você perder,
tudo que você é, você vai ganhar. O problema é esse, é que a forma de pensar do reino de Deus é diferente da forma humana. Por isso que Paulo fala, se vocês não mudarem a mente de vocês, vocês não vão experimentar. A forma de pensar do reino de Deus é assim, quanto mais você dá, quanto mais você entrega, mais você ganha. Quando você der tudo, então, aí você recebe todo o plano de Deus. E aí você vai poder chegar e falar assim para os seus netos: filho, estou indo, mas eu completei a carreira. Agora é com você. Por isso que eu estava te ensinando desde quando você era pequenininho, para que você vivesse o plano de Deus para você. E aí aqui em Hebreus ele fala assim: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Mais claro que isso. Olha Paulo nos ensinando de novo, falando o quê? Para que você viva plenamente o que Ele prometeu, você precisa de perseverança para cumprir a vontade de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, a vontade de Deus é o caminho pelo qual você tem que passar. E se você permanecer consistente, você vai poder desfrutar do plano de Deus para a sua vida. É tempo de sermos consistentes. E talvez esse seja um desafio gigante para nós brasileiros, porque a nossa cultura é uma cultura de vitimismo. E é uma cultura que não dá sequência nas coisas, que começa e não termina. Quer desenvolver isso internamente? Olha para a sua vida natural e pensa agora. Uma coisa que você pode assumir e falar: eu vou até o fim nessa área. E se desafie e fala assim: isso vai ser como um dos testes que eu vou ser aprovado, para que Deus então possa me levar até o plano dele. Faça isso. Eu poderia te perguntar aqui quais são os seus objetivos de 2018, 2019. Se você não tem ainda, como é que você vai alcançar eles quando chegar 2019? A gente precisa mudar a nossa mente. A gente precisa parar de só recitar a Bíblia. A gente precisa começar a viver a Bíblia. A gente precisa começar a ter atitude, a tomar as decisões corretas, que nos levam pelo caminho, que nem sempre vai ser do jeito que a gente quis. Aliás, posso falar? O caminho vai ser árduo, vai ser duro, vai ser sofrido, mas a Bíblia diz que não tem glória que se compara com aquela que Deus vai derramar sobre aqueles que continuam e que chegam a cumprir o plano. Não tem nada que se compara a qualquer sofrimento que você passar. Nada, nada, nada. Você precisa permanecer no caminho e enfrentar os problemas que vão surgir. Vão surgir. Vão surgir. E a igreja é o lugar que mais vai te amassar, te moldar, te desfazer, te desconstruir. Se prepare. Se você está procurando uma igreja perfeita, sinto muito. A igreja é o lugar que Deus nos trata. Você não vai achar, porque é lá que Ele vai te tratar. A gente precisa desses esfregões, para que nós sejamos aperfeiçoados no caminho e possamos cumprir a plena vontade do Senhor. Amém? Feche seus olhos e fica de pé comigo, por favor.